E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibio Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje eu irei falar sobre um relato parcial do segundo mês de protocolo de nandrolona base, de Deca Base, também conhecido, e qual é o novo ajuste no protocolo e como que vai ser aí essa terceira e última fase desse off-season. Vou falar um pouco sobre alimentação, treino, fazer um apanhado geral. Espero que vocês gostem e chega de conversa e vamos para o vídeo. Classic. E aí pessoal, tudo certo? Hoje é dia 1º de maio de 2021 e eu fechei ali a minha segunda fase do meu protocolo de off-season no dia 22. Porém, eu estou gravando esse vídeo com um pouquinho de atraso. Eu pretendia estar gravando ali mais próximo ali por volta ali do dia 22 ou até no próximo dia 22, mas eu estava aí atarefado com algumas coisas aí essa semana. Eu estava fazendo algumas coisas e acabou atrapalhando um pouquinho para que eu fizesse o relato, mas eu sempre faço, né, pessoal? Então vocês esperem um pouquinho que eu sempre faço. E é isso aí. Então, vamos lá. Eu acho interessante esses relatos parciais ali para vocês terem uma ideia, para quem pensa aí futuramente estar fazendo um protocolo não exatamente igual ali, algo adaptado, algo parecido, né? Sempre lembrando que todo tipo de protocolo ele é muito individual, né? Existem questões físicas, né? Respostas, existem pessoas que elas não se dão bem com determinadas substâncias, então não é aconselhável que ela use uma substância X ou uma substância Y, até pela resposta física, às vezes por ser agressivo, a uma substância agressiva àquela pessoa. E também, por isso fica difícil a gente ficar, às vezes, a gente mostra aqui, eu mostro o que eu estou fazendo, mas não que vai acontecer, que tudo que eu estou falando vai acontecer com todo mundo, principalmente em relação a colaterais, enfim, mas eu estou passando aqui o meu relato. Então, vamos lá, vamos começando aqui o relato de hoje. Às vezes o cara tem uma resposta física ruim, né, em relação a colaterais, às vezes ele tem uma resposta psicológica ruim, então às vezes isso varia de pessoa para pessoa e nem sempre. Aquele velho clichê que vocês já ouviram 1000 vezes aqui no YouTube, que serve para um, não serve para outro, que serve para outro, não serve para um. Então, e como que você descobre isso? Só testando, né? Não vai ser só aqui assistindo esse vídeo que você vai descobrir o que é melhor para você. Aqui eu dou a minha visão do assunto. Porém, sempre quando vocês assistirem vídeos aqui no YouTube, seja do meu canal, seja de outro canal maior, seja de qualquer canal, eu recomendo que você faça um teste, né? Lógico que com responsabilidade, sabendo o que está fazendo, né? Com todas as cautelas aí necessárias e possíveis, né? Mas que você sempre tire as próprias conclusões, não fique buscando ali, sei lá, se baseando totalmente em opiniões dos outros. Se você vê um relato muito bom de uma pessoa que você acredita que seja confiável ali, você analisa bem aquilo, pensa um pouquinho, aí você vê um relato confiável de uma pessoa muito legal ali, você analisa ali, você analisa um pouquinho. Então coincidentemente, antes de eu conhecer a maioria dos integrantes do Bodybuilding Podcast, né, mais uma propaganda, Bodybuilding Podcast, toda sexta-feira às 21 horas no canal Bodybuilding Underground BR. Ontem foi um programa muito legal, quem não assistiu ainda e quiser dar uma conferida, foi um programa de perguntas e respostas. Nós acabamos mudando a temática desse último programa, que foi na verdade o número 12, eu falei 11, mas na verdade é o Undercast número 12, iria ser sobre aplicações localizadas, mas nós tivemos alguns probleminhas com alguns integrantes que não puderam estar participando, que nós decidimos porque nós acreditamos que esses integrantes que não puderam participar, eles agregariam muito para o tema. Então, como eles não participaram,
nós mudamos ali de improviso ali de última hora para perguntas e respostas, mas foi show de bola, pessoal. Eu mesmo aprendi muita coisa ontem no programa, coisa que eu nem imaginava que existia, né? O Edson e o Hélio, eles deram um show ali em relação a... Não dá nem para falar, que foi tanta coisa que eu quero até assistir de novo para ver, mas foi muito legal. E quem ainda não viu ainda, inscreva-se no canal do Edson Lovati. Eu vou colocar aqui embaixo aqui na descrição o link para o canal dele, o Instagram novo também, eu acredito que é Edson Lovati 01, e eu ainda não vi ainda, ele mandou agora há pouco, mas eu não sei, mas eu acho que ele disse que é Edson Lovati 01 e o canal no YouTube é Edson Lovati. Então ainda só tem um vídeo de apresentação, mas logo logo vão ter vídeos ali com temas muito interessantes. Quem assistiu o Bodybuilding, o Undercast ontem, viu ali, ele já deu uma palhinha ali do que vai ser o primeiro vídeo, algo que eu já tinha ouvido falar assim, mas muito longe, assim, que eu achei que fosse uma coisa assim absurda e na verdade é uma coisa que existe, né, sobre aplicações. Eu vou dar só essa dica aqui. Se você quiser saber mais, assista o Bodybuilding Podcast nosso, o Undercast, e depois acompanhe o canal do Edson. Então, chega de enrolação, né? Não é enrolação, mas depois das apresentações, vamos agora, depois das apresentações, melhor dizendo, vamos para o vídeo de relato. Então, pessoal, vamos lá. A partir do dia 22 eu inicio a minha fase 3 do off-season, que é a fase final, né? Como eu já falei para vocês, esse ano eu pretendia fazer um off um pouco mais longo, precisava, né, para melhorar ali, principalmente questões de volume, né? Porque o meu volume para algumas federações, até no Classic, ele é muito baixo, então fica muito difícil para entrar ali extremamente competitivo, né? Então o que acontece? Eu ali precisava de um off mais longo, mas eu acabei ali mudando, pensando ali nas estratégias ali desse ano de competições. Então tem uma surpresa aí mais para frente e depois vocês vão entender por que esse off não vai ser tão longo, né? E também é isso aí, pessoal. Nem sempre as coisas funcionam. Se a gente for esperar ficar tudo certinho pra gente, a gente nunca faz nada, nunca vai começar nada. Eu não começaria nem ter competido nunca na vida. Se eu esperar tá tudo certinho, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu vou fazer isso quando tiver tudo certinho, quando tiver tudo organizado. Nunca tá tudo certinho. Sempre tem alguma coisa para resolver. Quando você acha que tá certinho, acontece uma coisa, não tá mais certinho. Então, é isso aí. Então, pessoal, essa terceira, eu teve o primeiro mês, que eu considero que é a primeira fase. Para quem não assistiu ainda, veja ali os vídeos anteriores, tem ali todas as dosagens, todos os protocolos ali, tudo bem transparente. Aí no segundo mês teve um ajuste, teve alterações ali um pouco mais, não acentuadas, mas tiveram outras alterações no protocolo e agora eu estou entrando na terceira fase, que vai durar aí cerca de um mês e meio, mais ou menos. Por volta de um mês e meio é a última fase desse off-season. Então, e logo eu vou já começar o meu pré-contest, que eu quero fazer um pré-contest esse ano mais longo, né? Eu quero fazer um pré-contest ali de aproximadamente 16 semanas, porque eu quero fazer algo bem gradativo, que eu quero preservar bastante o físico, né? O máximo possível e ver o que acontece, né? Eu quero chegar numa condição, eu quero chegar numa condição de definição inédita. Vamos ver se isso vai ser possível, né? Eu estou bem animado com isso. Então, pessoal, até então, como eu estava falando de protocolos ali, quando nós escutamos relatos confiáveis de pessoas que nós consideramos ali pessoas de boa credibilidade, então nós juntamos tudo aquilo, pensamos e, coincidentemente, depois que eu conheci os meus amigos do Bodybuilding Podcast, alguns deles que vocês conhecem, como Romero, como o Edson, o Rômulo, o Dr. Rômulo Jogaib também, eles gostam ali dessa questão do protocolo de nandrolona, somente de nandrolona, que é o Deca Only, e o protocolo de nandrolona base, que é o Deca Base, né, que o pessoal chama ali, apelida de Deca Base. Então, o que acontece? E coincidentemente, eu conversando com eles também, eu já tinha ali relatos muito bons de amigos meus, atletas, relatos interessantes, né? Que isso não é novo, isso é muito antigo. Quem não assistiu a live, assista a live que eu fiz aqui com o Romero. A gente destrinchou bastante essa questão do Deca Only, ficou bem interessante. Então, o que acontece? Então, isso serviu de um reforço, né? Eu já tinha até começado a fazer o protocolo, depois eu fui
conversando cada vez mais com pessoas que têm muita experiência nesse tipo de protocolo, isso me deu muita segurança e é importante que você sinta-se seguro do que você está fazendo quando você começa algo, né? Você sempre tem um pensamento otimista, né? Porque tem muitas pessoas que começam por muita negatividade em alguma coisa e acaba prejudicando ali o resultado. Então, eu estava bastante seguro, né, do que eu estou fazendo e essa segurança ali vai passar ali para esse pré-contest desse ano e logo logo vocês vão saber por quê. Eu vou fazer algo totalmente diferente do que eu fiz nessas últimas 7 temporadas como atleta. Eu vou fazer algo totalmente diferente e eu estou bem animado, vai ser bem legal e se vocês quiserem acompanhar aqui, fiquem à vontade, logo logo vocês vão saber. Então, pessoal, dia 22, início da fase 3. Agora vamos falar de dosagens. Anteriormente eu estava com 450 miligramas de nandrolona, no caso o Nandrol 300. Este Nandrol 300 aqui da Advanced, um produto muito bom. E eu estava com 450 miligramas de nandrolona e 20 miligramas por dia deste produto aqui, que é o Metadrol 10 mg, que é a metandiona ou metandrostenolona, como vocês preferirem, né? Então, 450 e 20 miligramas por dia não, mas somente nos dias de treino. Lembrando que eu estou fazendo muitos intervalos durante as semanas de treino. Eu estou treinando ali na média de 3 a 4 vezes por semana, então eu fico uma boa parte dos dias eu fico sem tomar o Metadrol. Então, esse é o protocolo do segundo mês. Então, só recapitulando. Então, nesse terceiro e última fase, esse último mês e meio aí de off-season, eu vou mudar essa dose, eu vou aumentar essa dose para 600 miligramas de decanoato de nandrolona, Nandrol 300 da Advanced, e vou manter as 20 miligramas de Metadrol, né, que é o Dianabol, por dia de treino, somente no dia de treino. Então a dose do Metadrol vai ser mantida e de 450 eu vou aumentar mais 150, dando um total ali de 600 miligramas. Então o que acontece? Isso traduzido em ml dão apenas 2 ml por semana. Então, porque o produto tem 300 miligramas por ml. Então é isso aí, pessoal. Esse é o novo protocolo. Eu, por enquanto, eu tive um ganho, eu estou pesando 110 quilos em jejum. Eu tive ali um ganho de 7 quilos. Eu já tive ganhos ali muito maiores, né? Por exemplo, o off-season do ano passado eu tive um ganho inicial de 9 quilos. Porém, foi um ganho muito rápido, em apenas 4 semanas mais ou menos. Então, tudo leva a crer, obviamente, que aquele ciclo de testosterona com boldenona veterinária e durateston, que é testosterona de farmácia, tive um ganho nas primeiras 4 semanas foram 9 quilos, 4, 5 semanas foram 9 quilos. Foi um ganho muito rápido. A gente sabe que isso não reflete, logicamente, em massa muscular total, lógico. Então, uma parte grande disso, com certeza, é água. Então, isso me leva a crer que, lógico, você tem ali um ganho, mas um ganho com testosterona, ele puxa realmente, dependendo ali de como tiver sua alimentação e outros fatores, ele tende a puxar um pouquinho mais de água. Então, vejam só, mas isso não quer dizer que esse ganho de 7, eu gostei talvez mais desse ganho de 7 quilos do que talvez esse ganho que eu tive, acho que no off-season do ano passado inteiro, que foram mais ou menos 10 quilos, né? Então o que acontece? Foi bom também ano passado? Foi, mas esse ano foi diferente, porque foi algo mais agradável, mais light, mais tranquilo, né? Foi muito, muito legal essa experiência com protocolo de Deca Only e em seguida protocolo de Deca Base. Então o que acontece? Eu me senti muito melhor, eu vou falar mais para frente sobre essa questão de colaterais. Então eu tive um ganho ali que aparentemente pode não ser muito, mas foram 7 quilos em cima de uma base de 103 quilos, então dando aí 110 quilos em jejum. Eu acredito que mesmo nesse último mês, talvez se eu aumentar um pouco as calorias, né, que eu não estou comendo tanto assim, se eu aumentar um pouco as calorias, talvez eu acredito num ganho talvez de
ou 2 quilos a mais, porque eu não acredito num ganho muito maior que isso. Se eu ganhar talvez mais do que isso nesse resto de tempo que falta, provavelmente vai ser gordura. Provavelmente vai ser gordura e muita água, né? Eu até pensei em colocar testosterona no terceiro mês, mas está indo tudo tão tranquilo que eu prefiro deixar do jeito que tá. Só para ver o que acontecia, né? Jogar uma testo para ver o quanto que o peso ia subir, que com certeza ia refletir numa maior retenção, mas eu tô tranquilo, eu não vou mexer com testosterona nesse off-season não, tá tão bom que eu prefiro manter assim. Então, vamos lá, o que eu tô olhando aqui para ver, né? Então já falei das dosagens, resultados. Só que detalhe, pessoal, eu estou com esse peso, né, 110 quilos, eu já cheguei a ter 111 quilos e meio em outras oportunidades, porém eu carregava muito mais água, né? Tanto que eu com esse peso hoje, eu estou com medidas maiores do que quando eu já tive pesos maiores. Olha que interessante. Então você vê que composição, né? Às vezes os números frios você pode às vezes se enganar com números frios de balança. Por quê? Porque é muito fácil às vezes você segurar água, né, a mais. Então alguns componentes, dependendo da sua alimentação que você for fazer, às vezes você pode segurar muita água e você pode se enganar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com uma medida de coxas inédita, que eu não tive até hoje. Minhas coxas elas não acumulam muita água, não acumulam muita gordura. Você vê ali algumas boas separações ali, boas divisões mesmo em off. Então eu vou dar esse exemplo porque a pele da minha perna, os membros inferiores, elas são mais finas, vascularização nas panturrilhas e tudo mesmo em off. Então o que acontece? Eu da cintura para baixo eu acumulo pouca gordura, então esse é um exemplo legal de dar. Eu sempre mantenho ali igual ali as pernas, questão de BF, retenção, sempre é baixo. Então o que acontece? Diferentemente das costas. Então o que acontece? Eu estou no momento com uma medida de coxas de 70 centímetros, frio. Eu nunca tive, aquecido dá uns 70, 71, 71,5. Eu nunca tive 70 de coxas frio. Geralmente eu acredito que no ano passado minha medida de coxa mais alta, eu tenho quase certeza, foi de 68. Então o que acontece? E em outras oportunidades também, alguns anos atrás, eu mesmo mais pesado do que com o peso que eu tinha hoje, eu tinha ali 2 ou 3 centímetros a menos de coxas. Então vejam só que o peso, a gente tem um parâmetro ali de peso, mas não quer dizer tudo. Justamente por isso que eu estou falando para vocês, porque às vezes você pode ter um peso menor e ter medidas maiores, porque você está com menos retenção de líquido e menos gordura. Então eu ainda tenho algumas linhas abdominais até embaixo, e depois no final ali mais para frente eu vou colocar algumas fotos ali que eu tirei e vocês vão ver aqui que eu tirei ontem, vocês vão ver como que está o andamento em algumas fotos aí, né? Então já falei, vamos falar um pouco força, treino e dieta. Ah, mas o que você fez? Não sei o que. Eu tomei nandrolona e fiquei sentado numa cadeira ou eu tomei nandrolona de anabol e fiquei treinando com as mesmas cargas que eu fiz a minha vida inteira. Não. Eu fiz muito diferente esse ano, pessoal. Esse ano por enquanto, até esse momento no off, não sei como vai ser, mas eu estou com 0 de cardio. Não é o mais saudável a se fazer, é sempre bom se fazer um pouquinho para as questões cardiovasculares. Talvez eu faça, porque eu fui fazer ali uma sériezinha combinada, um drop set de vez em nunca ali que eu faço no treino. Eu sinto que principalmente para as pernas, o coração ele fica muito acelerado, então é bom ter um bom condicionamento ali. Um pouquinho de cardio ajuda nessa questão, ajuda a segurar menos água, um melhor controle de pressão arterial também. Então o que acontece? Então a questão eu estou treinando, fazendo alguns exercícios, né, que eu fazia tempo que eu não tinha segurança para fazer, devido a algumas lesões, alguma cirurgia, essas coisas, e esse ano eu estou tendo mais confiança para fazer e eu estou treinando melhor. Então, eu fiz mudanças drásticas no treino. Eu reduzi aqueles treinos volumosos que eu fazia e eu aumentei as cargas, diminuí séries, diminuí repetições e aumentei as cargas e diminuir a duração do treino, né? Então, e diminuir também a frequência semanal. Dificilmente, pessoal, eu estou treinando mais do que 2 dias seguidos, né? Geralmente eu treino 2 para 1, treino 2 para 1. Às vezes, de vez em nunca, talvez, se eu tiver bem recuperado, treino no máximo 3 e paro 1. Então eu não fico mais com aqueles treinos ali, treinando várias vezes por semana. Então dá uma média de 3 a 4 treinos por semana. Às vezes descanso um dia, descanso no outro de novo, porque às vezes eu não me sinto
bem recuperado para treinar. Às vezes você faz um treino de perna muito forte, você fica com a perna destruída 2, 3 dias, então às vezes dá um dia de treinar, você descansa um dia e fala, hoje é costas. Fala, pô, como é que eu vou fazer as remadas, como que eu vou ter base para fazer se a perna ainda não está legal, então eu descanso mais um dia, então não tem nada, é tudo de acordo com a recuperação e com o que eu achar que eu tenho que fazer, né, pessoal? A gente já treina há bastante tempo, o pessoal que treina há bastante tempo ali, o pessoal sabe aqui que a gente aprende ali às vezes você treinar menos em relação à questão de volume, talvez às vezes para algumas pessoas vai funcionar bem, como está funcionando no meu caso, né? Então, é isso que eu fiz em relação a treino. Então, as cargas ali, sempre tem alguns exercícios que eu voltei a fazer, né? Que eu tento fazer ali cargas mais altas, talvez não tantas repetições ali, uma faixa ali de 8, no máximo 10 ou 8, no máximo. Ali, às vezes, fazendo séries pesadas, ali, às vezes 4, 5 ou 6 repetições, quando fica um pouco mais pesado, né? Ou então, às vezes, quando eu vejo que eu treino sozinho, às vezes eu vejo que não vai dar, eu não posso arriscar, né, muito com cargas porque eu treino sozinho, então o risco de lesão é muito grave se eu fizer isso. Então, às vezes, faço 4 repetições, então, é assim, pessoal. Então, menos exercícios por grupo muscular. Então, eu tenho uma regra que eu implantei ali nesse off. Todo treino que eu tiver que fazer, mesmo que tiver abdominais, panturrilhas, o grupamento muscular que eu vou fazer, eu não posso passar mais de 1 hora fazendo musculação, essa é a regra. Então tem dado aí 50 minutos, 55 minutos de média. Isso está sendo fantástico, isso já funcionou no passado comigo, isso não é novidade, eu já fiz isso no passado e já me dei muito bem. E a questão do condicionamento, qualidade de pele, está como estava no ano passado. Assim, mais ou menos, tipo, mesmo eu treinando um monte, fazendo um monte de cardio, um monte de não sei o quê, em relação à qualidade muscular, mesma coisa. Então, o que acontece? A minha expectativa, já falei, eu não acredito que, assim, sempre quando você faz um trabalho de off-season, tudo tem um limite, pessoal. A gente sabe que tudo tem um limite. Se você quer um ganho de qualidade mesmo, o mais próximo possível de uma massa muscular, obviamente que vem sempre água junto, né? Mas um ganho assim, lógico, vai vir uma gordurinha também no off, praticamente inevitável. Então, principalmente dependendo do que você usa, o que você não usa, GH, papapá, dosagens, então, enfim, alguns tipos de componentes. Então, o que acontece? Então, eu não acredito, assim, quando a gente faz um trabalho, a gente tem um limite, tanto para secar como para aumentar. As pessoas não entendem isso. Eu posso triplicar a dose que eu não vou ganhar mais 7 quilos de novo. Então, a gente tem um limite ali para aumentar. Vai chegar uma hora, um determinado momento do off-season, que você vai aumentando e você vai parar ali e você vai se mantendo ali, você vai consolidando aquilo ali que você fez. Por exemplo, 110 quilos, às vezes, dependendo se eu tiver mais flat, 109,5, 109, mas no normal está dando 110. Às vezes 110,5 até, às vezes, mas eu ponho ali 110, é o que mais eu mais vejo, né? Então o que acontece? Às vezes eu posso colocar um caminhão de comida, eu posso colocar mais coisa. É o limite do corpo para esse trabalho, para essa temporada, porque por causa de alguns fatores, né? Existem como você dar uma driblada ali, mexer um pouco com carboidrato, oscilar um pouco mesmo em off, para você tentar driblar esses mecanismos, mas eu acredito ainda que eu posso ter um pequeno ganho com a mesma qualidade, mantendo a qualidade, isso que é importante. Eu posso subir absurdamente, podia subir o peso ali, mas ia ser de qualquer jeito. Cara mais inchada do mundo, vai fazer uma pressão ali, a pressão tá a milhão, então o que acontece? Então não é eu vou aumentar essas doses ali porque eu acho ainda que eu tô dentro do razoável, né? Porque é praticamente uma substância e a outra é numa dosagem pequena. Então eu acho que nas miligramas totais eu ainda tô ali, ainda não chega a 1 grama, tá longe de chegar a 1 grama ainda, sei lá, acho que não chega nem a 900 miligramas. Então o que acontece? Eu ainda estou dentro ali de um parâmetro, talvez nem 800 não chegue. Então eu estou dentro de um parâmetro bem tranquilo, assim, né? 600 miligramas de nandrolona não é pouco, mas tendo em vista que é só nandrolona e um pouquinho, às vezes muito pouco de anabol nos dias de treino, então nas miligramagens gerais não é nada assim, ainda mais você sabe, tem a questão do underground, não são 600 miligramas de decadurabolin de farmácia, né? Eu também teria que ser muito rico para fazer 600 miligramas de decadurabolin de farmácia. Mas enfim, pessoal, eu estou satisfeito já com esse resultado. Se o off terminasse hoje, eu acho que
foi válido, com certeza tive uma evolução, né? Uma evolução boa, porém pequena, como as evoluções de atletas do meu nível, amador, com minhas limitações, são. Então é uma boa evolução, porém uma evolução normal, uma evolução pequena, um degrauzinho de cada vez, né? A maioria das pessoas vão ser assim, né? Exceto ali alguns fenômenos genéticos, caras mais novos, caras com tudo a favor, vai ser assim. Mas para mim tá ok, tá legal. Eu gostaria de melhorar, talvez estendendo mais, se eu precisasse de um off mais longo, talvez seria melhor até na questão da consolidação, mas eu não acredito que eu vou ganhar, por exemplo, mais 5 quilos, não, muito difícil, né? Mas assim, a gente tenta, né? A gente vai para cima, né? A gente é guerreiro, nós tentamos aí o máximo possível e vamos ver o que vai dar, mas eu ficaria muito feliz se eu aumentasse ali 1 ou 2 quilos a mais desse, sei lá, chegasse a 112 quilos, né? Que foi uma meta, um peso que eu nunca cheguei, mas desde que seja com a mesma qualidade que está agora, né? Não adianta eu ganhar mais 2 quilos de qualquer jeito, eu prefiro não ganhar esses 2 quilos e manter a qualidade que está do que eu subir mais 2 quilos e o shape ficar uma bosta. E também eu não faço a utilização de insulina, pessoal. Quando você utiliza insulina, o seu peso sobe ali de uma maneira, sobe muito rápido, porém você puxa muita água e quando você termina de tomar a bendita insulina, do mesma maneira que veio esse peso, ele vai embora também. É muito rápido, pessoal, muito rápido. Às vezes tem gente que pergunta de insulina, é assim que funciona. Eu depois vou fazer um vídeo com a minha experiência sobre isso. Já falei algumas coisinhas assim aqui no podcast, mas eu nunca falei um relato assim, um dia eu faço. Mas foi muito pouco, eu não cheguei nem a terminar o segundo frasco, pra vocês verem como o negócio é bom. Parece ser bom, mas não é tão bom assim. Então é isso que eu tenho para falar, pessoal. Então, colaterais, vamos falar das questões dos colaterais. Pessoal, eu vou falar um negócio para vocês. Se eu procurar muito, eu não tenho uma vírgula, um defeito para apontar neste protocolo, né? A questão da irritabilidade, zero, né? Lógico, se eu ficar irritado por algum motivo ou outro, é porque eu já ia ficar irritado se eu não estivesse tomando nada, mas eu tô, assim, é muito próximo de quando eu não estou tomando nada. Então a gente entende que, assim, você vai usando a testosterona, você vai perdendo um pouco ali da noção do seu normal. Ali você acha, não, tá normal porque você usa muito tempo. Quando você fica um tempo sem esteroide, você vê que você fica tipo muito zen, assim, fica tranquilão, fica muito. Então essas questões de hormônios, testosterona, excessos, doses altas, né, que fogem ali do normal de um corpo de um ser humano, algumas pessoas você pode ali, muitas pessoas elas vão desenvolver ali alguma, né, ela vai ficar aquele famoso pavio curto, se estressa. Então, esse protocolo só de nandrolona, eu senti que eu fiquei mais leve, fiquei mais tranquilo. Tá parecendo até que eu não estou usando nada. Então, isso é legal ali para quem estuda, para quem quer manter um bom relacionamento com as pessoas ao redor, para quem trabalha com o público, para quem trabalha em atendimentos. Isso é muito interessante, viu, pessoal? Então, isso é o que eu tenho para falar. Pressão, sempre que eu tirei a pressão 12/8, às vezes até está um pouquinho baixa um pouco de 12/8, mas geralmente 99% 12/8, bonitinho, né? Coisa que a gente sabe que dependendo de alguns componentes que a gente está utilizando. E assim, a minha dieta, eu não vou falar para vocês, pessoal, eu não fiz vídeo ainda sobre dieta, porque minha dieta está meio bagunçadinha, assim, eu como que eu tenho que comer mais ou menos, que eu sei o que eu tenho que fazer, mas está bem ali intuitiva. Então, o que acontece? Eu não vou negar para vocês que esse ano eu não estou comendo tão limpo como nos últimos 2 anos. Então, de vez em quando, eu como alguns alimentos que eu tenho certeza que se eu estivesse tomando componentes ali como testosterona, trembolona, eu tenho certeza que minha pressão não estaria mais 12/8. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Então, o que leva aqui? Vocês viram, eu tive um menor aumento de peso, porém, menos retenção de líquido e a pressão arterial mais controlada. Então tem alguns dias ali, um dia aqui, um dia ali, que eu como alguma coisinha ali, uma coisa que eu sei que sempre aumentaria a minha pressão. Dessa vez não está aumentando. Por quê? Eu estou com uma retenção de líquido baixa. Não quer dizer que eu esteja seco, BF baixo, mas a retenção de líquido não está tão alta como poderia estar se eu estivesse usando testosterona, trembolona, algumas outras coisas. Eu estou dizendo que é ruim? Não, não é que é ruim. É diferente. Eu adoro testosterona, sempre falei aqui, gosto de trembolona, já gostei mais, né? Trembolona eu tô meio assim, né? Vamos ver o que vai acontecer esse ano. Então, libido, pessoal, libido. O pessoal tem muito o mito, né,
dessa questão do Decadic, de não sei o quê. E eu até conversei ontem com o Edson na live, falei, Edson, da onde surgiu essa questão do Decadic que todo mundo fala? Então, a maioria das pessoas que falam esse negócio de Decadic, que fica broxa com nandrolona, que não sei o quê, você pode ver, 95% nunca testaram. Então eu tive que testar para crer. Eu já fiz ciclos sem testosterona, já fiquei com problema sim, mas o que tinha no meio? Tinha inibidor de aromatase forte, tinha, eu não lembro agora qual inibidor, mas tinha inibidores, eu acho que era anastrozol, uma quantidade alta de anastrozol na época. Eu estava praticamente sem comer, né? Já estava ali no talo, ali na preparação, então lógico que as funções sexuais elas não vão ser as mesmas, não interessa o que você faça, chega uma hora que pela restrição, pelo BF extremamente baixo, pela todo o contexto da dieta da preparação, você vai ficar ali 1 ou 2 semanas que realmente não vai ter como. Se você é atleta, eu estou falando de competição, de coisa de nível mais alto, assim, você não precisa fazer isso para você andar com um físico definido de rua normal, legal, de rua, de praia, você não precisa chegar nesse extremo, né? A maioria das pessoas não vão precisar de inibidor de aromatase, não vão precisar baixar tanto carboidrato, fazer tanto cardio como um atleta de uma categoria clássica faz, né? Então o que acontece? Então é questão de libido. Começou ali o primeiro mês, melhorou, tava legal, tava ok assim, né? Tipo nada extraordinário, mas tava bom. Aí agora no final do segundo mês eu já coloco ali do ok, eu já coloco para bom mesmo. Então, o que acontece? Então, eu dei uma melhoradinha ali, começou, né? Eu estava natural, lógico, tudo é melhor do que natural. Então, comecei ali e foi melhorando ali, mas foi devagar. No segundo mês foi melhorando. No final ali, na última semana para fechar o segundo mês, eu tive uma melhora considerável. Eu não sei ali, né, o que aconteceu, eu teve uma melhora considerável. Então, eu já considero que já estava bom, continua bom, um pouquinho mais do que bom, né? Mas não aquela coisa, né, estralada de testosterona, de quando o cara usa só testosterona e tá com tudo ok e tal, que fica, né, parecendo que o cara está usando uma prótese. Chega até a ser incômodo, né? Porque fica difícil até para se concentrar, para pensar nas coisas do dia a dia, atrapalha ali a cabeça do cara. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então o que acontece? Quem tem aí relacionamentos, eles sabem que eu estou falando. Então essa questão ali muito legal também, porque você não fica tão acelerado, né? Você fica bem, mas não fica tão acelerado. Então você faz tudo o que você precisar fazer, você vai conseguir fazer, porém você não vai ter aquele exagero, aquela potência máxima da testosterona. Por isso que eu até penso em até não ficar usando, mesmo depois que eu fizer outros protocolos ali, se eu fizer eventualmente, quando eu fizer protocolos com testosterona, eu vou usar assim muito pouca testosterona, assim eu pretendo usar pro resto da minha jornada aí, porque é complicado. Então, uma dosagem que você fique bem ali, que fique legal, que não seja muito alta, geralmente algo girando em torno de 150 a 250, no máximo 300 miligramas de testo por semana. Eu acho que para a maioria das pessoas você pode construir um físico muito bom e você pode ali ficar muito bem com isso, né? Então, para manutenção, para controle de colaterais, eu acho que para a maioria das pessoas isso vai ser muito bom. Então, não pretendo fazer mais coisas, né, exageradíssimas com testosterona, mas nunca sabe o dia de amanhã, né? Esse é o que eu penso hoje, né? É o que eu estou pensando, mas eu estou me sentindo muito bem assim, né? Hoje a gente acaba pensando muito mais também em bem-estar do que só performance o tempo todo, né? Porque não adianta você ter uma boa performance se sua qualidade de vida começar a cair, senão o seu desempenho logo também vai cair. Então, tudo que for nocivo para você, você tira da sua vida. O pessoal tem muito essa mania. Mas o que eu tomo? Que remédio que eu posso tomar? Na verdade, é um bando de viciados, né? Tipo assim, o cara ele quer tomar um monte de remédio, ele quer uma desculpa para tomar um monte de remédio. E o que você toma para trem? Nunca tomei nada para combater efeito colateral de trembolona. Uma porque eu tenho pouco e outra que quando eu tinha eu aguentava. Pronto, simples. Não tinha esse negócio de cabergolina, não sabia nem o que era cabergolina, Dostinex, sabia nem o que era essas porra. Eu tomava mesmo e foda-se, tipo, se ficar ruim demais, para. Então essa é a minha opinião hoje disso. Então a pessoa quer tomar aí você vai tomar um remédio para dormir, aí você vai tomar um estimulante para ficar ligado, porque você fica preguiçoso durante o dia e com insônia à noite. Quando você vai ver, você já está uma farmácia ambulante, e você está tomando um monte de coisa, sendo que você poderia simplesmente tirar aquela substância e colocar outra que você se sinta bem. Para a maioria das pessoas o resultado vai ser o mesmo ali, talvez no nível avançado de competição isso faça alguma diferença,
Mas para a maioria das pessoas, para ter um físico bom, não precisa você ficar se matando de trembolona, sendo que a trembolona te faz mal. Ou então você acha uma dose interessante ali de trembolona que não te traga colaterais. Eu já fiz utilizações de trembolona um passado recente, ali na temporada de 2019, ali eu encontrei uma dose legal de trembolona ali que não era agressiva para mim. Então o que acontece? Então você tem que... Agora, se algo te faz muito mal, não use, não fique procurando estratégia, subterfúgio ali para você ficar tentando ali, ficar corrigindo o efeito colateral. A melhor coisa, retire a substância e troque por outra que você se sinta bem, eu garanto para você que você vai ter mais resultado. Porque você, por exemplo, estou até fazendo um trabalho, estou ajudando uma ajudinha para um amigo meu, então ele falou que ele estava com problemas de insônia. Ele estava tomando trembolona, inclusive ele é até atleta, ele é treinador também, a gente conversa muito, só para dar um exemplo para vocês. Eu falei, como é que está o seu sono? Ele falou, eu tenho um pouco de insônia, não sei o que, eu preciso fazer tal coisa para dormir. Aí eu falei assim, mas o que você está usando? Eu estou usando trembolona. Eu falei, se a gente tirar essa trembolona, só para ver como é que vai ficar esse seu sono, joga X de testosterona e fica um tempinho assim e vamos ver como é que você reage. Quando foi uma ou 2 semanas depois, o sono do cara melhorou. Então, se o seu sono melhora, tudo melhora, o seu descanso melhora, a sua performance melhora. Põe isso na sua cabeça, pessoal, eu sempre falo isso. Se mexeu no sono 1%, 5%, não serve, pode tirar. Se atrapalhar no o sono é muito importante, juntamente com o treino e com a alimentação, são coisas muito importantes. Se você tem um problema de sono, por mais que você, não estou dizendo de quantidade de horas, mas por mais que você durma pouco, se você dorme ali 4, 5 horas, né? A gente sabe que tem gente que não tem essa condição de dormir 8, né? Isso é até demais, né? Acho que quase ninguém, é muito difícil alguém dormir 8 horas por dia. Mas assim, por mais que você durma poucas horas, ali 5, 6 mais ou menos, 4, 5 horas, vamos pôr ali um exagerado, mas que você durma muito bem dormido essas horas, vai ser interessante. Agora, se você às vezes dorme, se você fica na cama ali 6, 7 horas, e você vira para um lado, você vira para o outro, você dói, você demora 2, 3 horas para pegar no sono, então isso não é uma qualidade, isso vai te atrapalhar. Então, se qualquer substância, seja ela estimulante, seja ela de qualquer natureza, se ela te traz ansiedade que está ligada também à insônia, se você alguma substância, algum estimulante que ele te gera ansiedade, então, ou então alguma dosagem de algum estimulante ou de algum esteroide que te gere ansiedade, na minha visão, você deve retirar essa substância e colocar outra que não tem esse tipo de agressão. Mas eu gosto, me dá resultado. Não. Isso é que você acostumou com isso. Então, o que acontece? Você vai ver que quando você corrige o sono, você tem mudanças ali no seu físico e na sua performance geral. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Essa é a minha opinião, essa é o que eu penso hoje, é a minha vertente e é o que eu venho acreditando muito. E é isso aí, eu acho que o vídeo já ficou bem, vai fazer 40 minutos aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. E com certeza você vai tirar alguma coisa interessante aí para sua jornada. E quem está a fim de aprender alguma coisa mais séria sobre musculação, bodybuilding, blá. E é isso aí, pessoal. Depois eu volto com algum outro assunto. Talvez eu fale um pouco de alimentação que está faltando. E também eu vou, como eu sempre falo, vou tentar gravar alguma coisa na academia. E é isso aí, pessoal. E muito obrigado. Fiquem com Deus e até mais. E assistam o nosso Bodybuilding Podcast, o Undercast. E muito obrigado. Inscreva-se no canal do Edson Lovati. Acompanhe também o canal do Dr. Rômulo Jogaib, que tem muita coisa interessante, tem coisas ali que não são faladas ali, quase não são faladas e ele aborda no canal dele, é muito interessante. Temos também ali o Instagram do Hélio, o Instagram do Romero, sempre ali com atualizações de atletas, sempre com caixinhas de perguntas. E é isso aí, temos o Bad Boy também, que sempre ali está mandando muito essa questão de treino, mostrando ali a preparação do Felipe, que logo vai estar competindo em grande estilo. Felipe Moraes, um abraço. E é isso, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.